Muito bem, minha gente, estamos iniciando uma sequência do programa Hildebrando Marques, A Hora da Verdade. O programa, vocês sabem que esta hora é a hora do bom papo, da conversa amistosa com autoridades, com políticos, empresários, médicos e outros segmentos da sociedade brasileira. E hoje eu tenho a honra de receber aqui no nosso programa uma autoridade da medicina, o endocrinologista Dr. Felipe Majori, que vai sentar agora com a gente para a gente começar esse papo na Hora da Verdade do programa Hildebrando Marques. Nesta sequência vamos entrevistar o Dr. Felipe Majori, endocrinologista, atuando na zona da Mata Norte aqui, mais principalmente em Carpina, na clínica Deoclésio Coutinho, dos meus amigos Coutinho. A quem já entrevistei aqui também, pessoas de lá. E hoje eu vou falar com o Dr. Felipe Majori sobre essa palavra tão difícil de dizer, mas que é muito requisitada na área da medicina. Como vocês sabem, Pernambuco é o segundo polo médico no Brasil e isso nos orgulha muito. E tem gente muito capacitada, gente muito competente na área da medicina, que eu tenho entrevistado vários aqui, e a gente fica satisfeito em saber de que a gente está tão avançado na medicina e que a gente precisa tanto. É preciso só ajeitar a gestão pública, porque está realmente precisando de uns ajustes na área dos municípios, do estado e na área federal também. Doutor Felipe Majori, prazer recebê-lo aqui no nosso programa, uma satisfação grande. Um prazer, Debrando. Você é de onde, Felipe? Eu sou de Recife, tem esse sobrenome complicado aí. Sim, Majori. Majori. É Mágero. É Mágero. Mas que na verdade foi de um nosso trisavô aí, italiano. É italiano, né? Italiano. Era Masseri, mas foi abrasileirado aqui para Mágero. Então certo. Só tem a gente, porque é um nome inventado. Mas sou de Recife, mas tenho família toda do interior, de Serra Talhada, de Orobó, de Iguaraci. Iguaraci tá de Marcel Melo, né? Sim, de Marcel Melo, exatamente. Minha avó é de lá, de Iguaraci. Né? Então, mas você é de Recife. Sou de Recife, nasci em Recife. E aqui, por essas bandas daqui da Mata Norte, desse interior aqui, na Deoclésio Coutinho, Clínica Deoclésio Coutinho, tá há quanto tempo? Eu estou, acredito que há 4 ou 5 anos aqui na Deoclésio. Já, doutor? Já tem um tempinho. E pelo que eu vi lá na recepção, no dia que eu estive lá, tem muita gente para você, né? Tem um bocadinho. A gente fica satisfeito, acho que isso é reflexo do trabalho, mas como você bem falou, é uma especialidade que hoje em dia é muito procurada. Enfim, a gente vê cada vez mais pacientes com diabetes, com excesso de peso, alterações na tireoide, e a endocrinologia envolve muito da área clínica também. Então você acaba vendo o paciente como um todo também. Vamos falar primeiro, vou tratar de você, com por causa da nossa faixa etária. Vamos falar da especialidade da endocrinologia. Perfeito. Ela envolve o quê? Perfeito. A endocrinologia, no geral, ela trata principalmente da parte hormonal. O nome é endocrinologia e metabologia porque trata também do metabolismo. E se a gente for parar para pensar, nosso corpo tem várias glândulas que produzem esses hormônios. O pâncreas, que é quem produz ali a insulina, e aí relacionado ao diabetes. A tireoide, que produz os hormônios tireoidianos, por isso que a gente trata tanto da questão da tireoide. A obesidade, o excesso de peso, que é uma doença multifatorial, tem várias causas, e tem causas hormonais envolvidas, alterações ósseas, osteoporose, osteopenia, que também são relacionados a hormônios, até alguns tipos de câncer. Câncer de tireoide, por exemplo, que a gente pensaria que o oncologista, que é o médico que trata o câncer, mas é o próprio endócrino que resolve.
Que ele percebe os sinais de que a pessoa está cancerosa. No pâncreas, no caso, né? O pâncreas é relacionado à glicose, e aí quando a gente fala da glicose e da diabetes, é muito mais relacionado à falta da insulina ou à resistência à insulina. Existe a insulina, mas ela não consegue agir. Quando a gente fala da tireoide, existem as questões hormonais e os nódulos na tireoide. E esses nódulos, a grande maioria, graças a Deus, são benignos, mas em algumas situações sim, eles podem virar câncer e a gente que resolve. Eu tenho, porque ela está viva, uma irmã que ela tirou nódulos e ela estava com medo de fazer a cirurgia porque não sabia se era maligno ou benigno. Quando é que se percebe que é maligno ou benigno, doutor? Essas glândulas, os nódulos, né? Perfeito. Eu acho que o principal, até para tranquilizar as pessoas, que nódulo na tireoide é algo muito comum. Grande parte da população tem nódulo na tireoide e às vezes nem sabe, nunca na verdade nem fez um exame de ultrassom. Mas a dela era aparente, porque era cresceu. Palpável. Perfeito. Então, diagnosticou o nódulo, a grande maioria das vezes esses nódulos vão ser do bem, benignos. Eles não vão fazer nenhum mal para o paciente, eles estão ali e vão ser acompanhados. Agora, uma pequena parcela pode se transformar, pode ser um câncer. E o interessante, na grande maioria das vezes não vai ter sintomas. O quê? É uma doença silenciosa e que muitas vezes você só descobre fazendo um ultrassom do pescoço, um ultrassom da tireoide de rotina. Sei. Nos pacientes que têm sintomas, que são esses que desenvolvem o bócio, a tireoide fica crescida e aí pode ter sintomas relacionados à compressão, engasgo, entalo, rouquidão, dificuldade para engolir. Normalmente já são prejudica as cordas vocais também, não? Pode prejudicar em estágios mais avançados. Mas nesses estágios iniciais é normalmente sem sintomas, o paciente não sente nada. Descoberto só em um exame de rotina mesmo. E aí por isso que é importante em pacientes que têm histórico na família de nódulos na tireoide ou de câncer na tireoide, de fazer esse acompanhamento. Ou pacientes, por exemplo, que trabalham com radiação, técnico de radiologia, sei, que às vezes tem radiação relacionada ao pescoço, pessoas que fizeram quimioterapia ou radioterapia na região do pescoço. Essas pessoas têm que ser acompanhadas de mais perto. Aonde mais poderia atingir nesses sintomas o CA poderia dar mais? No pâncreas poderia dar? Existe o câncer de pâncreas. Isso já é tratado pelo oncologista, pelo médico que trata o câncer. Mas quem descobre é o oncologista ou o endocrinologista? Quando a gente fala de câncer de pâncreas é a evolução um pouquinho mais dramática que a gente chama. O pâncreas ele fica localizado numa região do nosso corpo que normalmente não dá muitos sintomas. Então, quando o paciente às vezes tem um câncer no pâncreas, ele é descoberto em estágios mais avançados. E aí o paciente tem perda de peso, pode ficar com a pele amarelada, que a gente chama de icterícia, sim, falta de apetite. Então, às vezes, muitas vezes é diagnosticado por um clínico, que pede algum exame de imagem, uma tomografia, uma ultrassom, uma ressonância, e depois vai para o oncologista. Mas, infelizmente, quando a gente fala de câncer de pâncreas, que graças a Deus é raro, ele é diagnosticado muitas vezes em estágios mais avançados. Certo. Mais lá na frente. E um dos sintomas, é interessante fazer essa relação que você perguntou, Hildebrando, porque às vezes um dos sintomas do câncer de pâncreas é o diabetes. Isso é um pouco mais raro, mas como o pâncreas também produz a insulina, muitas vezes, como quando o câncer atinge o pâncreas, o paciente vira diabético. Então, às vezes o paciente estava bem, não tinha nada, mas começa a perder peso, fica com a pele amarelada e passa a ser diabético de uma hora para outra. Porque ele deixa de fabricar a insulina. Exatamente isso. Exatamente isso. Doutor, e essa tal de gordura no fígado? Perfeito. Também envolve o sistema estomacal? Perfeito. É uma ótima pergunta. Quando a gente fala de gordura no fígado, às vezes você faz um ultrassom e aparece lá esteatose hepática, gordura no fígado. E muitas vezes, Hildebrando, a gente não valoriza esses achados.
Mas veja só que dado alarmante. Antigamente, quando a gente falava de cirrose, a principal causa de cirrose era ou bebida alcoólica ou hepatite. Hoje em dia, a principal causa de cirrose é a gordura no fígado. Hoje em dia, a principal causa de transplante de fígado é a gordura no fígado. Então, gordura no fígado não é algo que a gente deixe de valorizar. E essa gordura no fígado, que pode se transformar em cirrose, também pode se transformar num câncer de fígado. Então, ela deve ser tratada e, na grande maioria das vezes, o tratamento envolve a perda de peso. Quando a gente fala de peso? Isso, exatamente, perda de peso. Existem pacientes que vão, com a perda de peso, com dieta e exercício, resolver a gordura no fígado, mas tem pacientes que vão precisar de medicação. Hoje em dia existem remédios que ajudam a reduzir a gordura no fígado. E a possibilidade do câncer no fígado por causa disso? A possibilidade. Certo. É uma evolução. Primeiro a gordura no fígado, se ela não for tratada, pode se transformar numa cirrose, que é quando como se o fígado cicatrizasse e perdesse a função. E essa cirrose pode sim se transformar num câncer. Já é o estágio final. Mas se não for cuidado, se o paciente fica nesse estágio por muito tempo, pode acontecer sim, com certeza. Antigamente se dizia que a cirrose, o maior índice de cirrose era de quem bebia a bebida alcoólica, né? Exatamente. O camarada fica barrigudinho, aquela coisa toda, né? Exatamente. Mas não é só isso, né? Hoje em dia existe essa associação. Muitas vezes o paciente que está acima do peso, ele também bebe bebida alcoólica. Então, quando você tem essa associação, a bebida agredindo o fígado, a gordura agredindo o fígado, aumenta o risco de câncer de fígado. Interessante. Nós estamos ao vivo pelo Instagram e aqui tem um internauta que pergunta o seguinte. É de Valdemar Rangel. Bom dia a todos. Gostaria de saber, voltou aqui o Paula, deixa eu voltar aqui para ver. É uma pergunta de Valdemar Rangel, que está nos assistindo, que gostaria de saber qual é o nível de PSA e o tamanho e peso da próstata, que indica a presença de câncer. Eita, aí ele já foi para a próstata. Isso aí é mais do urologista, mas o que é que eu posso falar para ele? Não existe um número mágico do PSA, certo? Cada laboratório tem seu valor de referência de PSA, porém é muito mais... difere de laboratório, e às vezes é muito mais importante a gente ver a evolução desse PSA e a relação do PSA. Se ele reparar no exame que ele fez, existe o PSA total e o PSA livre. E pode ser feita uma relação entre esses dois exames, um dividido pelo outro, e que dá um percentual. Então, a evolução desse PSA, o percentual, e não só o tamanho, mas as características da próstata no ultrassom, o toque do urologista, né, no exame físico, tudo isso em conjunto é que deve ser avaliado para saber se isso é um crescimento benigno da próstata, uma hiperplasia benigna, que é comum com a idade, ou se isso é algo mais alarmante, uma possibilidade de câncer de próstata. Certo. Então o exame sozinho não diz muita coisa, é sim um conjunto de fatores. O resultado do exame, o resultado do ultrassom e uma consulta bem feita com o exame físico com o toque, que deve ser feito, com certeza. Mas, doutor Felipe, ele fez uma pergunta ao Valdemar Rangel sobre a próstata, mas não está relacionada com a endocrinologia, tá? Não muito relacionado. Quando a gente fala de próstata, a gente pensa muito na parte hormonal, né? Isso é a vezes sexual masculina. Quando a gente fala disso e a endócrino, a gente fala muito da testosterona. Testosterona. Isso. E o que é que me vem à cabeça assim quando fala dessa questão de próstata e testosterona? Vem duas coisas, né? Primeiro que a gente vê hoje em dia um uso abusivo e errado de hormônios. Pessoas que fazem uso de hormônio anabolizante sem indicação. Principalmente o pessoal de academia, né? Exatamente, fins estéticos. E aí as pessoas às vezes perguntam, mas qual é a forma segura de se fazer essa reposição ao hormônio de fim estética? Não existe. Não existe. Não existe forma segura.
E quando a gente fala de hormônio, se pensa muito relacionado à próstata, né? Esses hormônios de academia. Mas, na verdade, o Debrando, estudos recentes mostram isso pra gente. A principal causa de morte desses pacientes que fazem uso de hormônio é cardíaca. Né? O hormônio vai crescer o músculo. E existe um músculo tão importante quanto os do braço, o coração. Então, esses pacientes que fazem uso, às vezes, indiscriminado de hormônio, podem ter risco de infarto, de miocardite, que é a inflamação do coração. Então, fica aí o alerta, já o internauta trouxe essa questão da próstata, que é importante, deve ser acompanhada, mas quando a gente fala de hormônio, fica esse alerta aí para esse uso abusivo, uso indevido, muitas vezes por pacientes jovens de hormônio, que não é seguro, né? Hormônio para a parte estética não combina, não existe algo seguro de ser feito. Olha aí, moçada de academia, essa questão de hormônio, aliás, está passando uma novela aí que é um jovem que está fazendo uso de anabolizantes e isso é uma questão até didática, né, doutor? Perfeito. Para os telespectadores, porque já deram em cima dele e tal, aquele negócio todo, eu digo, ó, isso aí é uma parte didática da medicina, para que o jovem não use a questão de anabolizante. Mas por falar em idade, com a idade avançada, doutor, o hormônio, a testosterona, ela vai perdendo o seu vigor, vai perdendo, e não se pode tomar hormônio para isso? Perfeito, isso é uma ótima pergunta. Obrigado. É uma excelente pergunta, porque quando a gente pensa na mulher, fazendo um paralelo, a mulher tem a menopausa. Quando ela chega ali perto dos seus 50 anos, existe uma cessação dos hormônios femininos. É como se parasse a produção mesmo. Certo. E aí, em algumas situações nas mulheres, pode ser feita a terapia de reposição hormonal, com acompanhamento médico, após realizado exames, enfim, uma boa consulta. Isso pode ser feito. No homem, não é assim que acontece. O homem não tem uma menopausa masculina. O que acontece no homem... Então, andropausa? Uma andropausa. Não existe essa andropausa no homem. Não, né? Existe uma queda esperada e normal dos hormônios masculinos, certo? Então, diferente da mulher, que existe uma cessação, no homem existe uma queda esperada. Por isso que você, na grande maioria dos casos, não vai repor hormônio para o homem. Porque aquela queda é esperada para a idade. Certo. E essa reposição, quando a gente bota na balança, é igual a questão do jovem. O benefício não vai ser maior do que o risco. Na verdade, o risco vai ser muito maior do que o benefício. Agora você me pergunta, certo, mas existe alguma indicação de fazer a reposição hormonal à testosterona no homem? Existe. Existe. É o que a gente chama do hipogonadismo. É aquele homem que... Como é o nome? Hipogonadismo. É aquele homem que por algum motivo teve uma queda da testosterona abaixo do valor normal e que não conseguiu... Mesmo numa faixa etária de 50 anos. Isso, por exemplo, pacientes que às vezes têm inflamação no testículo. Sim. Quando a gente é mais novo, pode ter a cachumba e o pessoal brinca que a cachumba pode descer. Então, essa inflamação no testículo pode prejudicar a produção de testosterona. E tem pacientes que não conseguem voltar à produção. Um outro caso mais rápido... Fica infértil também, não? Pode ficar infértil. Pode ficar infértil. Inclusive, quando você toma o hormônio, um anabolizante de forma indevida, você fica infértil também. Veja que perigo. Então, existe essa situação de inflamações no testículo. Existem situações, por exemplo, uma situação rara. Quem faz com que o testículo produza testosterona é uma glândula que está na nossa cabeça. Veja que situação complexa. Então, tem pacientes que, Deus o livre, às vezes têm tumores na cabeça e que prejudicam a produção da testosterona. Quer dizer, é uma relação lá na genitália com a cabeça. Perfeito. O corpo da gente, normalmente, a glândula, ela não necessariamente produz diretamente o hormônio. Mas a cabeça estimula a glândula a produzir o hormônio. Sim. É uma via aí de... não necessariamente quando o paciente, por exemplo, tem problema na tireoide, o problema está na tireoide. Às vezes pode estar na cabeça. É o hipotireoidismo central, que a gente chama. Certo. Por isso que endócrino, questão de hormônio, é muito complexo, muito delicado. Quando a gente vê alguém tomando hormônio de forma indevida
ou o pessoal mexendo com hormônios sem acompanhamento médico, por isso que a gente fica tanto angustiado, com tanto medo. Quando você fala hormônio, você fala anabolizante. Tudo. Porque, por exemplo, às vezes as pessoas fazem uso indiscriminado de hormônio também para emagrecer. Ou existem os anabolizantes, o pessoal às vezes, de forma indevida, utiliza hormônio da tireoide para perder peso. Certo? Veja que coisa arriscada. Ou fazem a parte de reposição anabolizante de forma indevida. Ou, por exemplo, a questão da testosterona de forma indevida. E tudo isso é muito delicado. Você, quando mexe no hormônio, na verdade está mexendo com todo o corpo. O corpo humano, eu acho que é a máquina mais perfeita que foi posta na Terra. Eu concordo. Né? E precisa de cuidados, precisa de uma preservação, uma manutenção muito importante. E para isso existem os especialistas para ajudar as pessoas. E nesses casos, por exemplo, saiu agora uma moça aí que foi namorada do cantor Belo e que estava no Big Brother Brasil, Graciane, parece que é o nome dela. Perfeito. E ela é toda rechonchuda, as pernas carnudas, o bumbum cheio, os seios fartos, a boca. Aquilo, doutor, também é prejudicial de modo compulsivo? Sim, assim, é difícil julgar sem estar vendo a pessoa propriamente dita, mas o que é que a gente vê, Debrando? Muitas vezes, fisiculturistas, atletas de algumas especialidades, eles têm aquele corpo às custas de anabolizante. Então, muitas vezes aquilo que a gente às vezes vê na internet, nas redes sociais, que a gente julga o corpo perfeito, ele foi obtido às custas de anabolizante. E assim, esteticamente a pessoa está ali muito bonita, mas e a saúde? Eu acho que o pessoal deve ver, quem mexe na internet, etc., vez ou outra você vê a notícia de uma pessoa jovem que morreu. Fisiculturista que foi encontrado morto. E muitas vezes essas pessoas não têm nenhuma causa aparente. Quando você vai pesquisar a fundo, existe o uso de hormônios, de anabolizantes de forma indevida. Então, assim, a que custa aquela pessoa... Se eu falar indevida, é que faz por conta própria, Não só por conta própria, como não existe indicação de você fazer de forma estética. Veja só, né? E muita gente faz. Então, às vezes o pessoal, os pacientes comentam: mas eu estou tomando hormônio anabolizante com acompanhamento médico. Tudo bem, não é seguro da mesma forma. Eu trago aqui até um alerta. Hoje em dia a gente, como eu acho que isso aconteceu em todas as profissões, a gente vive um momento delicado da medicina também. Certo. Então, da mesma forma que existem profissionais que não são corretos de outras áreas, às vezes existem profissionais que não são corretos da área médica e que vão passar hormônios de forma indevida. Isso é errado. É errado da mesma forma. Existem os fraudadores também, né, que se dizem médicos e que passam a receita e que passa isso. Perfeito. E termina prejudicando. Perfeito, até porque isso gera muito retorno financeiro. Então isso é muito, enfim, chama muito a atenção das pessoas para serem feitas, mas é errado da mesma forma, é prejudicial à saúde da mesma forma. Eu vou fazer uma pausazinha e a gente volta imediatamente conversando aqui com o Dr. Felipe Magelo. Eu volto já já. Bem, voltamos com a nossa sequência, a Hora da Verdade, hoje conversando aqui com o Dr. Felipe Magelo, que é esse nome é italianizado. Eles deram um jeito que era outro, como era o mesmo nome? Era Masseri. Masseri. Aí não vão melhorar, a família diz, vamos melhorar esse nome
E aí ficou magro, mas ficou bonito. Obrigado. Né? Tem que agradecer o rapaz do cartório. O rapaz do cartório da gente, às vezes não tem jeito, porque tem o pai, o mãe que chega lá, eu quero assim, Manuel com U. É verdade. Né? É verdade. Aí ele tem que botar. Mas então, o endocrinologista tem um papel fundamental na saúde das pessoas. E aqui em off eu estava conversando com o doutor Felipe com relação à alimentação das pessoas. Mas ele diz o seguinte, para passar pelo endocrinologista, um médico quando sente que você está com sobrepeso, ou seja, com peso maior do que a massa muscular, aquela coisa toda, ele manda você procurar um nutricionista. O nutricionista cuida também da alimentação, né? Por isso, nas escolas hoje em dia, para a merenda dos alunos, tem que ter uma nutricionista ou um nutricionista para dizer isso aqui é tanto, isso aqui é tanto, aquilo é tudo sob medida. E tem muita gente ainda não tem esse costume, essa cultura. Doutor Felipe, o nutricionista, ele é quem envia para você, né? Para o endocrinologista, ou o clínico geral pode mandar? Pode também. É uma via de mão dupla. A gente costuma dizer que o nutricionista anda lado a lado com o certo. Por exemplo, as condições que a gente já comentou aqui, como diabetes, o excesso de peso, muitas delas têm relação direta com a alimentação. Na verdade, a gente é o que a gente come, né? Eu acho que essa frase é muito verdadeira. E o nutricionista... Como é a frase? A gente é o que a gente come. Ah, né? Sim, é. Porque o que a gente... A nossa saúde reflete, dentre várias coisas, a nossa alimentação também. Se você tem uma alimentação desregrada, com excesso de gorduras, enfim, o excesso de alimentos embutidos, isso vai refletir na sua saúde. Aí, eu sou o homem do interior, ele come muita coisa errada. Olha, o tal do cuscuz diz que tem muita caloria, não é? Aí a gente come cuscuz com rabada, cuscuz com galinha guisada, cuscuz com charque, essa coisa toda. Feijão, vem recheado de tudo, feijão, principalmente o mulatinho, não é? E o homem do interior, como eu sou daqui, eu me lembro até que a gente comia farofa. O senhor sabe o que é farofa? Claro. Farofa, aquele bolão assim. A minha mãe, quando morreu, tinha 8 anos, mas papai casou de novo e minha madrasta fazia aquele aguidá de farofa e era distribuído ali entre os filhos e papai na mesa também. Farofa com charque. Eu acho que a carne de charque, ela já é indigesta. Um pouquinho de sal também. Não é de sal, né? O tal do cloreto de sódio. Mas é nisso que eu me pego. Muita gente ainda vive com essa cultura de comer, que tem que comer o cuscuz de manhã, tem que comer a farinha na hora do almoço. E dificilmente vai a um nutricionista ou um endocrinologista. Isso pesa também para a idade dele, para a saúde dele, né? Com certeza. Nós nordestinos, a nossa alimentação é muito baseada nessa parte da massa, do carboidrato. O cuscuz, a farinha, a tapioca, o arroz, o macarrão. O pão francês, né? O pão francês. E assim, esses alimentos não são vilões, né? Na verdade, eles são a base da alimentação de muita gente. Porém, eles são alimentos que, por exemplo, um paciente que tem diabetes ou um paciente que está acima do peso, o ideal é que esses carboidratos, que é o nome da massa que a gente chama, que sejam consumidos, sejam carboidratos de melhor qualidade. Quais são? Normalmente são as raízes. Então, as raízes, o que vem da terra. Batata, cará, macaxeira. Exatamente. Então, o cuscuz é muito saudável. Porém, quando a gente come, ele causa um pico de glicose e de insulina. E esse é o grande problema. Com certeza. Então, a glicose sobe muito rápido, a insulina vai junto, e isso para o corpo não é bom. Quando você come um inhame, uma macaxeira, uma batata, ocorre esse aumento, mas é um aumento muito mais gradual. Tênue, né? Isso, aí você me pergunta, poxa, mas eu não vou poder comer cuscuz, tapioca? Não,
O ideal é que isso seja, a alimentação seja feita de forma individualizada para cada tipo de paciente. Pamonha, que também é feita de milho. Pois é, e pamonha botam açúcar, né? Aí é que é danado. Pamonha é uma delícia, mas ainda tem a adição do açúcar. Aí é o que você pode fazer para melhorar o cuscuz é adicionar fibra. O que é fibra? Fibra está nas verduras, nas frutas, está na aveia, na chia, na linhaça. Então você pode botar aveia no cuscuz. Pode botar chia ou linhaça no cuscuz ou na tapioca. É uma forma de você atenuar esse aumento tão grande assim da glicose e da insulina. Aqui tem Valdemar Rangel que volta aqui. Gostaria de saber qual é a opinião do doutor sobre a dieta low carboidrato. Perfeito. Que reduz o carboidrato na alimentação como prevenção do câncer. Tem isso também? Existem alguns tipos de alimentação, que é uma pergunta muito interessante. Existem alguns tipos de alimentação que são associadas a um menor risco de câncer. Quando a gente fala disso, a gente lembra muito da dieta do Mediterrâneo. Tem uma dieta também chamada dieta DASH. Quando a gente lembra ali do Mediterrâneo, a parte, enfim, da Itália, França, a gente sempre vê as pessoas consumindo alimentos de boa qualidade, azeite de boa qualidade, peixe, gorduras de boa qualidade como o abacate. Então existem sim algumas associações de dieta. O peixe é um alimento muito saudável, não é? Muito saudável. Recomendado, assim como o galináceo, a galinha também, né? Perfeito. Eu acho que tudo está também na forma como você prepara a comida. Você fala do feijão. Sim. Você pode fazer um bom feijão, e aqui sem querer entrar também no âmbito da nutricionista, né? A nutricionista é a profissional que cuida disso. Mas você pode preparar um feijão sem gordura, sem linguiça, sem charque. Charque, essas coisas todas. E ser de boa qualidade. Tem gente que bota aquele osso conturbando, né? Então, às vezes, é como deixa gostosa o feijão. Essa dieta low carb, que o colega comentou, ela nada mais é uma dieta com baixo teor de carboidrato. Certo? Isso também me leva a uma questão que alguns pacientes perguntam: mas doutor Felipe, qual é a melhor dieta que existe? Não existe uma dieta superior à outra. Quando você fala em dieta, principalmente para perda de peso, a melhor dieta vai ser aquela que no final do dia faça com que o paciente coma menos do que gastou. Ou seja, ele tem que gastar mais caloria do que consumiu. Tem um déficit de caloria. Então, nesse caso, o exercício físico também faz parte, né? Perfeito. Quem vai gerar esse déficit no paciente que está fazendo tratamento para perda de peso com remédio? Às vezes é a medicação, ela ajuda, mas muitas vezes é o exercício físico. Ele vai fazer com que você tenha aquele gasto de caloria e gaste mais do que consumiu. Por isso que ele é tão importante, a atividade física. É fundamental, na verdade. Eu tenho um conhecido meu, Daniel da Novidades, ele tem um negócio ali na Praça Bastos, Lourival Bastos, e eu conversando com ele tem 40 e poucos anos. Aí, conversando sobre diabetes, aí ele disse: eu também sou diabético. Não, você com 40 anos tem, porque a diabetes não tem idade, ou tem, doutor? Não. Existe um tipo 1 da diabetes, que a diabetes tem mais de 5 tipos, são vários tipos de diabetes. O tipo 1 é o mais perigoso, que é preciso tomar insulina, injetar... Eu não chamaria de mais perigoso, mas ele tem que ser tratado com insulina desde o início, que é a diabetes das crianças. Normalmente é criancinha que você descobre ou jovem. Certo. E existe o tipo 2, que normalmente o paciente já tem uma idade maior, mas ele pode ser jovem se ele for acima do peso, se a alimentação não estiver regrada. Então não tem idade. Pronto, então como ele era um pouco rechonchudo e estava com diabetes, ele disse: Delbrando, eu gastava em média uns R$800 por mês com a minha diabetes. Dava pico de 400, de 300. Eu digo: rapaz, é negócio para estar internado. Ele disse: mas eu fui a um médico e ele disse: olha, você está tomando muito remédio e isso pode prejudicar a sua flora, a flora intestinal. Aí ele disse: olha, procure uma academia ou faça caminhadas. Ele procurou uma academia, ele está levantando peso, está correndo naquelas esteiras de bicicleta, aquele corretor disse: Delbrando, com 20 dias
Eu que tenho a glicose, a média era de 150 a 250. Vou furar aqui meu dedo, lá na loja dele. Furou o dedo assim, botou no aparelhinho. 83, essa é a média agora, é de 80 a 100. Perfeito. Porque a atividade que eu estou fazendo na academia me tiram todos os remédios, só a atividade física. Perfeito. Pode acontecer isso, Pode. como no caso dele, né? Pode. Na verdade, quando o paciente é jovem e está acima do peso e tem diabetes, a perda de peso, que pode vir do exercício, pode fazer com que ele deixe de ser diabético. Veja só. Para mim não tinha cura diabética. Pois é, a gente não gosta de falar o nome cura, porque se você pisar na bola, ela volta. A gente gosta de falar de remissão. Ela está ali adormecida, mas se você continuar tendo bons hábitos de vida, se alimentando de forma saudável e fazendo exercício físico, você pode deixar de ser diabético. Não está curado, mas você tem uma remissão da doença. Isso é difícil naqueles pacientes que têm diabetes de longa data, diabetes normalmente há mais de 10 anos, pacientes que já precisam de insulina. Esses pacientes são mais difíceis, é um pouco mais difícil de ter a remissão, mas é possível. Já aquele paciente jovem que descobriu diabetes há pouco tempo e que está acima do peso, ele pode sim deixar de ter diabetes. Isso é muito importante, porque você está deixando de ter uma condição... Pode comer tudo. Não, mas eu digo, vai ter que ter uma alimentação regrada para o resto da vida. Porque o doce, né? Que a nossa cultura é o doce, né? Muito. O doce e o sal. O doce, porque eu mesmo não sei tomar café sem ter o adoçante. Não, mas tem gente que toma o café sem açúcar, eu acho aquilo um purgante, sabe? Eu gosto de comer eu como agora o mais leve, aquele que a gente que diz que é sem açúcar, não sei o quê, mas isso não um doutor já me disse que não era recomendável, porque realmente as indústrias dizem que não tem sal, mas sempre bota um pouquinho de sal. A minha diabetes, doutor, ela está entre 100 e 140 por aí. Tá perigo, eu já tive pico de 400, né? Hoje em dia, um dos parâmetros que a gente mais utiliza, a glicose de jejum ou a glicose da ponta do dedo, é um bom parâmetro. Só que se a gente for colocar o melhor parâmetro, é um exame chamado hemoglobina glicada. É aquela que faz... Que vê o histórico. Você coleta o exame, é um exame de sangue normal, você já deve ter feito esse exame. Já. E ele mostra o histórico da glicose dos últimos 3 meses. Porque você há de concordar comigo. Se eu faço uma dieta muito boa no dia anterior, ou um jejum bom, quando eu for furar o dedo no dia seguinte, às vezes ela dá boa. Mas depois que eu tomo um café da manhã, um almoço, jantar de madrugada, às vezes ela está na altura. Então, é como se a glicose de jejum fosse uma foto. E uma foto nem sempre conta a história. A hemoglobina glicada, ela é um filme. Ela vai mostrar ali todo o histórico que está o resultado de 3 meses. 3 meses anterior. Eu vou lhe narrar um fato comigo que eu disse aqui a Paula, pelo seguinte, que teve um dia que eu comi cuscuz e não sei o que, comi um pedaço de coisa, Aí eu fui medir no outro dia. Não, um dia eu tinha feito o jejum certo, né? Comia uma frutinha de manhã, tal, meu dia aquele feijão sem nada, tal, peixe, aquela coisa toda. Aí ele deu 142. Eu disse, tá subindo. No outro dia eu fui almoçar fora. Aí quando a gente almoça fora, geralmente tem um pudim, tem uma coisa tal. Aí eu pedi no outro dia, deu 116. Eu digo, não é confiável. Sim. Né? Quando eu comi o negócio que era para dar mais do que os 140, baixou para 116. Quer dizer, é como se diz que essa fotografia, ela não é real. Não. E existem outros fatores. Às vezes você comeu bem, mas não dormiu tão bem.
O sono influencia. Às vezes você teve algum aperreio, algum estresse. Alguns pacientes perguntam, existe diabetes emocional? Então, psicológico também? Não existe diabetes emocional, mas fatores estressantes influenciam. O sono, por exemplo, né? O sono, às vezes naquele dia você se exercitou mais do que o outro. Então a alimentação é um dos componentes, mas existem vários outros componentes. É muito interessante. Agora, doutor Felipe Mágero, o senhor atende aqui em Carpina nas quintas e na segunda, né? Todas segundas e quintas aqui na Dioclésio. Das 7 às 10 horas. Das 7 até meio-dia eu estou por lá e terça de manhã estou no Recife, atendo por lá. O senhor tem consultório no Recife? Tem consultório lá no Recife, lá no Rio Mar. No Rio Mar? Isso. O doutor é naquelas duas torres que tem? São nas torres mais antigas, na Torre 1, na sala 406. Eu estou por lá toda terça pela manhã. Eu tenho um Instagram também, que é no meu próprio nome. Sim. Se quiser mais alguma informação, me acha por lá. Felipe Mágero, Endocrinologia. Nós vamos colocar também. E o pessoal do Instagram que está nos assistindo nesse momento, eu queria pedir que vocês clicassem também no nosso canal, se inscrevam no YouTube, ative as notificações clicando no sininho, programa Delbrando Marques ou blog o Delbrando Marques. Futuramente teremos aí o podcast. Nós estamos preparando o estúdio e vamos fazer podcast também. Programa de rádio e na rede social, Facebook, YouTube e Instagram. Por exemplo, agora nós estamos no Instagram ao vivo com o Dr. Felipe Mágero, que nos deu a honra dessa conversa amistosa, desse bate-papo tão interessante, porque quanto mais informações sobre saúde, melhor para a população. E a população, eu acho até que está mais ativa nesse sentido, doutor Felipe, não é? Perfeito. Eu acho que esse programa também tem esse cunho social. Acho que você passar informações de saúde, isso é de extrema relevância para a população. Então eu que agradeço o convite. Olha, sim, quem quiser fazer qualquer consulta com o senhor, aqui pela Dioclésio Coutinho, nas segundas e... quintas pela manhã. Segundas e quinta-feira, né? Tem plano, atende por plano também, né? Clínica aceita alguns planos para fazer alguns exames, principalmente, mas o atendimento é principalmente particular, que a gente chama, até para poder dar um pouquinho mais de assistência, ter um pouquinho mais de tempo para ouvir o paciente, enfim, e atender de forma melhor. Mas acho que os pacientes conseguem se informar de forma melhor com a clínica mesmo, com a Dioclésio. Doutor Felipe Mágero, eu queria saber do senhor, a endocrinologia é um ramo da ciência, da medicina, que ela tem avançado muito, eu tenho visto muito pelo Recife. Aqui em Carpina mesmo tem vários endocrinologistas, mas quando eu fiz a consulta com o senhor, eu digo, eu vou levar o doutor, se ele quiser, naturalmente, vou levar ele, porque muita gente não sabe nem para que serve o endocrinologista. Não é verdade, o endocrinologista... Já tem um nome complicado, que não ajuda muito. Mas eu vi lá que tinha muitas pessoas para você. É uma média de quantas pessoas nos seus dias lá? Normalmente atendo 20, 25 pessoas cada vez que eu estou aqui. Como a gente comentou, a endocrinologia aborda muitas doenças que são doenças do nosso dia a dia. A diabetes, a pressão alta, o excesso do peso, as alterações na tireoide, as alterações da menopausa na mulher, osteoporose, né, que são essas questões ósseas, trata alguns tipos de câncer, alguns tipos de tumores benignos. Então é uma especialidade que passeia ali por todo o nosso corpo. É o intestino quase todo, né, que pega? Pega tudo. Porque o senhor fala até de tireoide, né? A gente tem glândulas hormonais na cabeça, no pescoço, na região abdominal, na região genital masculina, genital feminina. Então, quando o senhor fala glândula na cabeça, quer dizer, lá dentro do crânio,
consegue captar isso? Algum problema com essas glândulas? Existem nódulos, né? Existem exames de imagem, tomografia, ressonância, que conseguem ver essas glândulas, mas normalmente quando existe alteração nessas glândulas, o corpo manifesta alguma alteração. Por exemplo, existe uma alteração na glândula que faz com que saia leite da mama, que é normal na mulher quando ela está... Alteração, isso no caso da mulher? No homem também. Também? Também. Pode sair leite do peito do homem? É uma condição que aumenta a prolactina. A prolactina é o que faz com que a mulher possa amamentar. E o homem também tem essa prolactina, só que ele tem em doses baixas. E às vezes tumores dessa região da cabeça aumentam a produção da prolactina. E faz com que... Consegue captar com a radiografia? Com ressonância principalmente. A ressonância da cabeça. Consegue ver sim. Olha que é muito interessante. Você veja aonde a gente pode chegar com o corpo humano. Ainda bem que nós estamos em estado avançado, e eu disse a um médico amigo nosso que eu fazia um exame com ele no Santa Joana, que toma um contraste? Um contraste. Aí tomei aquele contraste, aí depois ele foi lá para junto de mim, está sendo alguma coisa? Eu digo, não estou. Porque tem gente que toma esse contraste e fica um pouco desorientado e tal, aí ficamos conversando. Doutor, eu perguntei, mas doutor, e a medicina está muito avançada? Nós somos o segundo polo, tal, orgulhoso. E eu também fiquei orgulhoso por ser pernambucano. Ele disse, a tecnologia avançada, né, essa coisa toda, e ele me disse, aí eu disse a ele, doutor, a gente só não teve avanço ainda na medicina porque a gente já troca o fígado, já troca o coração, né? Sim. O transplante, né? O transplante que existe, que isso eu acho, sabe, o homem só não fez outro ainda, né? Mas a inteligência artificial está aí. É verdade. Né? Fez a ovelha, o clone, né? Que chamou clone. Agora, me diga o câncer, por que não é curado? Né? Essa é uma pergunta interessante, e quando a gente pensa em câncer, tanto é que antigamente foi pregado uma medicação que trataria todos os tipos de câncer, né? Saiu em jornal, etc. Só que quando a gente fala de câncer, o câncer não é uma coisa só. Ele é multifatorial. São células que vão morrendo e... normalmente são células que se multiplicam de forma indevida em um determinado local do corpo, e que o corpo não consegue parar aquela multiplicação das células. Só que antigamente se achava que o câncer era algo simples, relacionado de uma célula. Só que ao longo dos anos, e a parte da oncologia é uma das áreas que mais tem estudos hoje em dia na medicina, foi visto que o câncer ele é multifacetado. Se ele vem por um lado e o corpo tenta agir desse lado, ele vai por outro. Então, por exemplo, quando você fala... Tem uma amiga que morreu com câncer na batata da perna, como a gente chama. Sim. Porque antigamente meu irmão já com a cabeça, né? Esse aqui, morreu com um câncer de cabeça, que já estava profundo e tal. Quando a gente fala de câncer, e, por exemplo, um câncer de intestino, quando a gente fala... Por exemplo, é um lugar delicadíssimo, né? Delicadíssimo, e que cada vez mais a gente vê jovens com câncer de intestino. Por que isso, doutor? Muito relacionado ao nosso estilo de vida. A alimentação inadequada, rica em carne vermelha, em alimentos embutidos, falta de atividade física, o álcool. Então, quando a gente fala de câncer de intestino, não existe só um câncer de intestino. Por exemplo, quem tem câncer de intestino não vai receber o mesmo tratamento do que outra pessoa teve. Cada caso é individualizado. Então, acho que por isso que a oncologia avança tanto, e acho que por isso que talvez a gente não tenha descoberto o tratamento para o câncer de forma geral. Mas alguns já. Eu acho que os pacientes hoje em dia, acho que a gente está numa fase de que os pacientes sobrevivem por muito mais tempo, com muito mais qualidade de vida, do que sobreviviam antigamente. Sim. E os tratamentos eram muito mais superficiais. Hoje em dia, você vê pacientes que têm câncer com metástase, ou seja, câncer que atingiram outros locais, que espalha o corpo, né? Vivendo às vezes vários anos.
Então talvez a gente no futuro vá falar do câncer como uma doença crônica. Muitas vezes o paciente não fica curado, mas ele vai conviver com aquela doença em controle por muito tempo. Eu tive, no caso do meu irmão, que ninguém sabe explicar como foi ali, e ele teve um conselho, que esse médico que tem na restauração disse que é muito bom em negócio de câncer. Eu tive uma colega lá na repartição, na Assembleia Legislativa, que ela também teve, e esse médico disse, não vamos operar, não vamos cirurgiar, porque ela vai conviver com ele ainda por um bom tempo, e passou mais de 20 anos. Olha aí. Mas como meu irmão, a esposa dele resolveu levar para São Paulo, no Albert Einstein, em São Paulo, para operar, quando abriram, não teve jeito, fecharam novamente. E ele era novo ainda, tinha 58 anos, sabe? E foi uma perda irreparável na família, mas eu prefiro, porque ele era muito inquieto, muito dinâmico, e se ele fosse conviver a depender dos outros, ia ficar uma pessoa muito transtornada, sabe? Complexada, e ele veio a falecer. Mas essa colega minha, lá da Assembleia, depois que o doutor disse, não vamos, o tratamento, como o senhor acabou de dizer, no tratamento ela viveu mais de 20 anos. Perfeito. Com ele na cabeça. Então eu acho que a medicina ainda vai, o CA vai dar muita dor de cabeça aos cientistas, aos pesquisadores, porque tem outro também que é danado, porque um médico me disse que a gente tem milhões de vasos no crânio, né? Sim. Aí o tal do AVC, Sim. que é o aneurisma, né? Pode ser do aneurisma, mas veja que interessante, Delbrando, o AVC, infarto, tem tudo a ver com a área da endocrinologia. Porque se você for ver hoje em dia, as principais causas que levam ao AVC é a hipertensão, é o diabetes descontrolado, é o excesso do peso. Então, a gente tratando essas condições, a gente previne o AVC. Óbvio que algumas pessoas têm algumas alterações nos vasos, já tem uma predisposição e que podem ter esse evento, né? O caso do aneurisma, de um vaso desse, Deus o livre, romper e o paciente tem um AVC hemorrágico. Mas a principal e quando ele coagula? Que aí, quando pode ter a trombose desse vaso, pode ser o AVC isquêmico, aquele AVC que faltou a circulação para a cabeça. E a principal causa desses AVCs é a doença aterosclerótica, que a gente chama aterosclerose, que é o entupimento do vaso, que é causado pela hipertensão, pela diabetes, pela obesidade, pelo nosso estilo de vida. Essa é a principal causa. Quer dizer que o AVC é proveniente, pode ser proveniente também dessas causas aí, que o senhor fala da arteriosclerose, isso aí. O que mais? A diabetes, a hipertensão. Tanto é que, veja que interessante, hoje em dia, os remédios que a gente utiliza para tratar a diabetes, eles não só tratam a diabetes. Antigamente você passava um remédio para diabetes, ele só fazia baixar a glicose. Ponto, fez o serviço dele. Hoje em dia, os remédios que tratam a diabetes previnem contra o AVC, previnem contra o infarto, protegem os rins. Então veja esse avanço, a gente saiu de lá de trás, de remédios que só baixavam a glicose, para remédios que hoje em dia também previnem contra o AVC, já que a diabetes, se não controlada, pode levar a ele. Como é interessante, é preciso você que é diabético como eu, o meu é tipo 2, graças a Deus, que eu tenho um colega que ele está no canto, aí ele come uma rosquinha, doce de qualquer coisa, ele vai logo, tira uma caneta do bolso, bota lá a insulina e por cima da camisa mesmo ele injeta aquilo ali. Eu digo, meu Deus do céu, aí eu pergunto, fulano, você já está com o couro a pele da barriga bem furada desse já, qualquer coisa que eu como fora do comum, ela sobe e eu tenho que aplicar a insulina. É desconfortável isso, né, doutor? Hoje em dia, inclusive, há cerca de 2, 3 semanas, a gente teve a notícia de que foi aprovada uma insulina semanal aqui no Brasil,
Isso é uma revolução, né? Se a gente imaginar. Porque a insulina, ele toma todo dia, né? Isso, hoje em dia a gente tem insulina que tem que tomar todo dia e tem paciente que tem que tomar mais de uma vez ao dia. Sim. E se você imaginar, né? A gente está em 2025. Em 2023 a insulina completou 100 anos de que foi descoberta. Então quem tinha diabetes tipo 1 ou diabetes que precisava de insulina no passado era uma sentença de morte. Era igual a paciente iria morrer. Então há 103 anos a gente teve a descoberta da insulina e há algumas semanas a gente teve a notícia de que vamos receber uma insulina semanal. Você toma uma vez por semana? Uma vez por semana. Então veja como a endocrinologia, a medicina, a área da diabetes tem uma revolução aí no tratamento, né? As pesquisas, etc. Revolucionam o tratamento da diabetes. É impressionante. Essa é uma ótima notícia. É uma ótima notícia. É uma ótima notícia. Para quem toma insulina e sabe o que é esse desconforto, porque tem gente, como o senhor disse, toma 2 vezes por semana. E essa de tomar uma vez por semana, pode ser oral ou pode ser injetável? Isso é algo interessante. A gente ainda não descobriu de forma efetiva uma insulina em comprimido, uma insulina oral. Sei. Existe insulina inalada. Veja que interessante. Como alguns medicamentos que a gente usa via nasal, existe esse tipo de insulina, só que não é muito efetivo. E, enfim, é algo que a gente ainda não utiliza com muita segurança. Porém, em comprimido a gente ainda não conseguiu descobrir, mas eu não duvido que nos próximos anos, que no futuro a gente vai ter isso. As pesquisas continuam todo dia, né, doutor? E a gente tem avançado muito nesse ramo de pesquisa, as nossas universidades continuam trabalhando, o pessoal continua aplicado, porque a gente está com uma tecnologia muito avançada, não é? A gente está com hoje a gente pega um texto, o cliente chega e diz, eu quero esse texto assim, bota uma voz de uma mulher, ou uma voz, pega uma voz diferente e bota o texto lá, prepara o texto, sabe, numa competência como se fosse uma agência de publicidade tivesse feito. Não, qualquer pessoa hoje faz isso com a tal da inteligência artificial. Mas nós vamos chegar também na medicina, né, desses casos para diminuir, se não for para dizimar de uma vez por todas o tal do câncer, mas dar uma melhorada grande aí para acabar, porque esse é o grande desgosto da humanidade, é o câncer. Dr. Felipe Magero, o senhor fica à vontade para as suas despedidas. E eu fiquei muito feliz, honrado até pela sua presença no nosso programa, porque foi uma aula aqui hoje no ramo da medicina, na questão da endocrinologia, que tem um nome difícil, mas hoje em dia é muito procurado. Quando você vai no clínico geral, qualquer coisa eles vão procurar uma nutricionista, que essa só cuida mais da dieta, da alimentação da pessoa, e se ela não der jeito, vá para um endocrinologista. Aí lá você vai encontrar Dr. Felipe Magero ou um de seus colegas para lhe dar a orientação devida com competência, porque eu disse a ele lá no gabinete dele, disse, olha, doutor, eu gosto de que quando eu falo a pessoa esteja olhando nos meus olhos, porque ainda tem, mas alguns que chega, está de cabeça baixa, você diz, ele senta aí, o que é que você tem? Aí fica escrevendo e perguntando, não olha no olho do paciente, sabe? Acho que isso é constrangedor, é desconfortável para quem vai pedir auxílio. Quer sentir, eu acho que o paciente que vai lhe procurar, ele quer sentir a sinceridade, você olhando nos olhos deles, não é verdade? Com certeza. O senhor não, o senhor olha nos olhos das pessoas, porque comigo foi assim. Agradeço aqui demais a sua presença, estamos à disposição, viu? Para quando tiver qualquer novidade na sua área, nos procure, o senhor tem nosso endereço, está aí a Paula
que é a nossa produtora, que a gente vai lhe procurar outras vezes. Perfeito. A honra foi minha, viu, Debrando? Quando você me convidou, enfim, de cara já aceitei. Foi. É uma honra estar aqui, como eu falo, acho que seu programa tem um potencial social muito importante da gente alertar a população contra essas doenças. E só tenho a agradecer e me colocar à disposição. Sempre que for preciso, estarei à disposição aqui para a gente conversar. Foi uma ótima conversa, eu acho que muito esclarecedora para as pessoas. Agradeço demais, viu? Muito obrigado. E a gente volta daqui a pouco.